Oi, Kátia. Oi, alunos. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, professor Matheus. Tudo bom? Tudo bem, tudo certo? Tudo certo? Tirando, Estamos no horário? tirando a dor de garganta, tudo certo. É verdade. Também com esse frio, né? Tive que tirar os casacos hoje. Tá todo mundo. Tá Bom tudo, dia, professor. Bom tudo dia, prof. bom? Bom dia, Cátia. Cátia. Bom dia. Bom dia aos queridos alunos, né? Que já estamos em número de 22 aqui. Vou esperar mais uns minutinhos para nós começarmos. Não sei, acho que é a primeira aula que eles estão tendo online. Não, é a Tiveram uma segunda. ontem. A segunda, eles tiveram de que ontem? Matemática. Matemática, que legal. Daí, Kito, tudo bom? Tudo, professor. Legal. Estão com a apostila em mãos aí, gente? Como? A apostila, eu pedi para vocês pegarem a apostila, se possível. A apostila de vocês. E eu já disponibilizei também o material da aula de hoje, está lá no RM Portal. Se alguém já, por acaso, também imprimiu, está com ele em mãos, aí seria interessante. O som tá bom? Estão conseguindo ouvir direito? Tá bom. Sim. Oi, Prof. Feliz, tudo bom? Acho que alguém deixou o microfone ligado aí que deu eco. Bom dia, gente. Bom dia. Entendi. Estamos tentando nos adaptar a uma nova realidade, né? Com um quadro branco improvisado aqui em casa, mas tentando fazer o melhor possível. Estamos aqui para tentar sanar, tirar dúvidas. Hoje é um pouquinho de conteúdo, não é tão extenso, mas é um conteúdo novo, né? Mas estamos aí. Vamos esperar mais alguns minutinhos para iniciar a aula, professor Matheus. Porque são 10h03 no meu aqui. Sim, professor Carlos, vamos dar mais alguns minutinhos aí para ver se a galera vai chegando aos poucos aí. Eu tô mandando um aviso de novo aí no grupo dos pais. Ou pessoal, vocês que têm o contato dos colegas aí, manda no grupo do WhatsApp da turma aí que o pessoal entre online para a aula que vai começar em alguns minutinhos. Sendo que ela não vai ser também muito extensa, né? Que nem eu tinha comentado contigo, porque ela é um conteúdo, tem bastante coisa, mas são coisas fáceis. Vem tranquilo, professor. Oi. Oi, Vitor, bom dia. Oi.
Tudo bem, Isabela, não tem problema se não imprimiu, mas depois, de repente, se conseguires imprimir a aula, vai estar disponível aí para vocês, que é só o que eu vou apresentar também. Eu vou passar através do PowerPoint aqui para vocês, e ela vai estar disponível, acho que essa aula vai ser gravada, né, professor? E Sim. aí, se precisarem alguma coisa, pode assistir novamente o vídeo, as explicações, vai estar ali. Uma, duas, três vezes, quem precisar mais de uma vez assistir a aula, vai ficar disponível para vocês lá. Daí, quem não quiser imprimir, não tem problema. Porque, na verdade, os exercícios que vocês vão fazer estarão na apostila de vocês. Lá é a sequência das aulas que eu dei para vocês. Então, o que vocês vão ter que resolver e fazer em casa vai ser na apostila de vocês. Que depois do nosso retorno, espero que seja logo, né? Que essa pandemia passe, aí nós vamos poder, em sala de aula, dar o visto e olhar que todo mundo fez, né? Carlos, Oi. só para frisar que é importante a participação deles na aula presencial aqui também, né? Na live, porque senão depois, de repente, eles não fazem nada durante a tua videoconferência e vão deixar para fazer tudo somente vendo o vídeo depois. É importante que o vídeo vai demorar uns 2, 3 dias para estar no ar, tá? Aham. Então, E não só isso, né, professor Paulo? A importância deles estarem presencial na web para poder tirar as dúvidas no momento, né? Porque depois não tem como tirar dúvida, né? Exatamente. Se surgir alguma coisa, daí eles já vão interagindo, por isso que é uma videoaula, senão eu gravava a minha aula e colocava lá sem interação de ninguém, né? Assim eles podem estar interagindo e tirando suas dúvidas. Isso mesmo. Professor Carlos, acho que vamos Oi. começar. Professor Paulo também. Já passou Ok. aí quase 10 minutos, né? Aham. Então, bom dia a todos. Não sei se o professor Paulo quer começar a gravar. Deixa eu ver, travou alguma coisa aqui, alguém colocou. eu já estou gravando aqui, tudo certo, Carlos. Tá Pode gravando? começar. Tá ok, Professor então. Carlos, Oi. um minutinho antes de tu começar a aula, só quero lembrar os alunos daquilo que nós comentamos ontem, né? Isso aqui é uma videoaula, né? Como se acontecesse numa sala de aula, então, sem brincadeiras, procurem prestar muita atenção durante a explicação do professor. É importante, sim, vocês interagirem aí no chat, mas prestem atenção bastante na interação do professor. Durante a fala do professor, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês gostariam de sanar ali na hora, já chamam. É importante que vocês interajam não só pelo chat, mas também a conversa direto com o professor, porque é mais fácil e mais prático para ele interagir para vocês, tá? Lembrando que se alguém começar a fazer alguma brincadeira, a gente vai retirar da conversa, a gente retira da videoaula, certo? Então, boa aula, professor. Deus, Oi. só mais uma situação para o pessoal não ficar no chat toda hora. O Carlos teve alguns problemas com a webcam dele. Caso a webcam caia novamente, eu entro em contato com o professor e dou um retorno aqui. Seguir, Carlos. Ok? Ok, professor, pode começar a aula.
Se alguém quiser se manifestar alguma coisa, também faça a pergunta, ou no momento que eu parar a videoaula, eu estou trabalhando mais, hoje vai ser mais com fotos mesmo, com o que nós vamos passar. Então, qualquer dúvida, de repente, entre em contato, deixa o microfone desativado, manda só a pergunta, de repente o professor Paulo está auxiliando aí do lado, e depois, quando eu terminar, de repente eles me repassam a pergunta e eu só tiro as dúvidas de vocês, ok, gente? Então, nós vamos iniciar, então, essa nossa videoaula hoje, que ela nos relata, então, é a segunda aula que vocês estão tendo através do portal. A primeira foi simplesmente direcionada para vocês, e vocês tiveram um exercício para serem feitos através da folha que eu mandei. Então, nós temos essa primeira aula, videoaula, que eu estou dando para vocês, que hoje nós vamos, então, a data de hoje, 3/4/2020, em qualquer momento que tiverem alguma dúvida, marquem ela e no momento oportuno vocês vão perguntando para mim, ok? Então, o que eu tenho? Eu mandei um material para vocês aí e vocês vão estar com ele disponível, ou vocês vão imprimir, ou vão depois acessar direto através daqui. Eu vou começar a minha aula aqui, então, com uma apresentação para vocês sobre alguns conteúdos. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar a minha tela aí, professor Paulo. Sim. Tá? Então, eu vou começar uma apresentação para vocês aqui do material que eu apresentarei aqui para vocês. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui são os elementos de um circuito elétrico. Para nós termos um circuito elétrico, nós precisamos de algumas coisas, alguns elementos. O que, por exemplo, eu preciso ter de elemento? Eu, posteriormente, posso até mostrar nos materiais que eu tenho aqui manualmente, aqui mostrar para vocês através do vídeo, mas agora eu vou mostrar o que eu tenho aqui. Para nós termos um circuito elétrico, nós precisamos de algumas ferramentas. O que e quais são elas? Bom, eu coloquei aqui, eu copiei uma imagem da internet, e ela nos cita que nós temos que ter uma pilha. O que seria essa pilha? Uma fonte geradora da nossa energia elétrica. Ah, professor, eu tenho pilha em casa. Então, pilha é uma fonte geradora. O que ela faz? Ela dá uma reação química e ela libera energia elétrica para nós. Nós precisamos de alguma coisa que utilize essa energia elétrica. E no caso aqui eu coloquei no nosso desenho que eu tirei da internet, uma lâmpada. E está escrito aqui, receptor. O correto é receptor de energia elétrica. Ele vai pegar energia elétrica para fazer alguma coisa. Nós precisamos, além da nossa fonte geradora, nós precisamos do receptor, nós precisamos de alguma coisa que leve essa energia elétrica do nosso gerador até o nosso receptor, que seriam os condutores de energia elétrica. Os condutores de energia elétrica que nós temos normalmente são os fios elétricos na casa de vocês, né? E nós também temos que ter o quê? Um dispositivo de manobra, ou também chamado de interruptor elétrico. Por que interruptor? No momento que eu quero interromper, eu desligo o circuito e para de energia elétrica para a minha pilha. Um grande detalhe que nós temos que ter é que ter a fonte de energia elétrica, o receptor, o condutor e o interruptor, todos eles têm que estar interligados entre si. Não interessa eu ter uma pilha, uma bateria ou algo parecido que forneça energia elétrica para nós, se eles não estão interligados entre si. Se eles estão interligados, eu posso controlar o sistema de ligar e desligar a hora que eu quero, que é através do nosso interruptor. O que o nosso gerador faz? Ele fornece energia elétrica para o circuito. O que é energia elétrica? Energia elétrica ou corrente elétrica, que nós já vimos nas outras aulas, são os elétrons que se movimentam. Através do polo positivo, cargas positivas atraem as cargas negativas. Essas cargas negativas são as únicas que se movimentam, conforme nós já vimos em sala de aula. Nós podemos eletrizar um corpo tirando ou colocando elétrons nele, né? Então, os elétrons que se movimentam. Os elétrons se movimentam, então, se nós olharmos uma bateria do polo negativo para o polo positivo. Por onde que eles se movimentam? Eles se movimentam através do nosso condutor.
É o movimento, então, corrente elétrica, que nós já fizemos esse conceito, é o movimento ordenado dos elétrons. Quer dizer o quê? Os elétrons se movimentam em ordem, um atrás do outro, através do nosso condutor. Ok? Se a corrente elétrica passa por um corpo, ela pode produzir alguns efeitos nesse corpo. Bom, professor, que tipo de corpo? Qualquer corpo que possa passar a corrente elétrica. Esses corpos são os condutores. Então, nós temos alguns efeitos. A passagem da corrente elétrica pode produzir algumas coisas nesses corpos. Nós temos, então, o efeito Joule, químico, magnético, luminoso e fisiológico. Esses efeitos na apostila de vocês está na página 22. Ele cita, relata e explica detalhadamente cada um deles. E nós vamos também ver cada um deles detalhadamente. Efeito térmico ou efeito Joule, ou Joule, ou Joule, depende da pessoa que fala, esse é efeito térmico. O que seria esse efeito térmico, então? Imagine que a corrente elétrica passe por um aparelho e transforme toda essa energia em térmica, energia térmica. O que é energia térmica? É calor. Eu coloquei aqui uns aparelhos que utilizam a energia elétrica e se transformam em térmica. O chuveiro elétrico. O que acontece? A corrente elétrica passa por uma resistência lá dentro e esquenta a água. Ah, ele esquenta, professor. O esquentar é o térmico. A chapinha de cabelo. A corrente elétrica passa por um dispositivo aqui dentro da chapinha, esquenta a chapinha e transforma a energia elétrica em térmica. Os aquecedores. Ah, professor, os aquecedores também é corrente elétrica, então passa por ele e esquenta o ambiente onde nós estamos. E aqui eu coloquei uma imagem de uma lâmpada que não é mais tão utilizada atualmente, as lâmpadas incandescentes. Atualmente nós temos as lâmpadas chamadas lâmpadas frias, lâmpadas de LED. Mas eu coloquei essa aqui que também ela funcionava de uma forma incandescente, quer dizer que ela esquentava e emitia luz. Ah, professor, como que ela emitia luz? Através do aquecimento. Então, se eu pegar um pedaço de ferro e colocar ele no fogo, e ele esquenta bastante, ele começa a ficar avermelhado, e eu colocar ele no escuro, ele vai estar emitindo luz? Sim. O efeito térmico também emite luz através desse efeito. Então, essas lâmpadas incandescentes, elas funcionam dessa maneira. Através do calor, há uma irradiação, as moléculas ficam tão quentes que elas começam a emitir luz. Outro efeito que nós temos é o efeito magnético. Se nós pegarmos o princípio de um funcionamento de todos os motores elétricos, a corrente elétrica, quando passa pelo fio, por um condutor, ela cria um campo magnético ao redor desse fio. Então, se nós pegarmos uma bateria, que nem tem ali, e pegar um fio esmaltado e enrolar sempre no mesmo lado, ele vai criar um campo magnético e vai induzir, por exemplo, nesse desenhozinho que tem aqui, ao prego ficar imantado. Ele vai virar um eletroímã. Só que nós temos a parte de funcionamento de motores, que é no capítulo 2 ainda dessa apostila, que é o que nós vamos tentar reproduzir para vocês em aulas futuras. Então, esse funcionamento do magnético, o funcionamento de motores, etc., nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, eu só coloquei para ilustrar para vocês isso aqui, o efeito magnético. Efeito luminoso. O efeito luminoso, aqui eu já coloquei uma lâmpada de LED. Ou poderia ser uma lâmpada daquelas econômicas, ou aquelas lâmpadas no qual tem um gás dentro. E quando a corrente elétrica passa por dentro desse gás, o que acontece? Os elétrons se excitam, se movimentam e começam a emitir luz. Então, esses... E o último efeito que nós temos aqui, o efeito fisiológico. Deem uma olhada. O que está acontecendo com o carinha ali? Ele colocou a tomada e levou um choque, né? Efeito fisiológico, também chamado de choque.
Então, para esse efeito, eu queria reproduzir para vocês um videozinho aqui. Vamos ver se ele vai dar certo o meu videozinho aqui. Só o professor Paulo me auxilia lá, veja se ele vai passar. Deixa eu ver como é que eu faço. O que tu precisa, Carlos? Eu quero reproduzir um vídeo. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei ele. Ele está aparecendo aí meu vídeo na tela? Sim. Excelente. Então, deem uma olhada nesse videozinho aqui. As pessoas, é um episódio também que teve no Chaves, que um estava levando um choque e o outro encosta a mão nele e todos vão levando um choque. O que nós temos aqui? Aquela cerca elétrica, aquela cerca de gado, para o gado não passar, que uma pessoa está encostando na cerca. Olhem, percebam que ela está em cima de uma coisa azul. Esse material azul que ele está é um isolante, então ele não está encostando na terra. Portanto, ele não está recebendo choque. O segundo está em cima de uma mesa de madeira. Em seguida, nós vamos ver mais ou menos os isolantes. Também a madeira é um isolante. A terceira está em cima de uma mesinha de plástico. O quarto em cima de um balde de plástico. Então, todos eles estão isolados na terra. Porém, eles estão todos de mão dada. O que vai acontecer se um outro vir e encostar na mão do último? Dêem uma olhada lá. Todos eles levam um choque junto, né? Então, temos mais uns videozinhos sobre isso, sobre choque elétrico. O que é o efeito fisiológico? Essa aí é também uma cerca que o cara quer ver se está funcionando ou não. São os vídeos engraçados que nós temos no YouTube, que é muito bom, às vezes, relatar para as pessoas verem, né? Esse também levou um choque bem forte, né? Esse é o próximo vídeo ali, então, o que é? Tem uma torneira, e essa torneira elétrica também, ela está com defeito. Quando a pessoa encosta a mão, ela leva um choque. Então, o que é choque? O choque é uma contração muscular. E os efeitos do choque é contrair o músculo. E as pessoas só levam uma contração muscular, ele dá uma dor muito forte no nosso corpo. Quando um choque pode ser fatal? Quando ele passar na linha do coração, porque o nosso coração ele é um músculo, e se ele contrai, ele pode contrair demais e romper as veias do nosso coração também, né? Então, ou fazer com que o coração pare de pulsar normalmente e começar a fibrilar, né? Mais para frente, nós podemos também comentar sobre os desfibriladores, que o coração está tremendo e eles dão um choque para ele tentar voltar ao normal. Então, vamos terminar esse videozinho para darmos sequência à nossa aula. Esse é um aparelho que ele colocou ali para dar choque na pessoa, é chamado de taser. Ele tem uma bateria e ele força com que a tensão fique bem alta e de dar uma descarga elétrica nas pessoas. Ali também é taser, máquinas utilizadas pela polícia, né? Então a moça está levando o choque ali. São os choques engraçados que nós temos na internet. Esse também é um efeito de taser, só que a distância ele dispara os fios, encosta na pessoa e dá o choque na pessoa. Óbvio que esses choques aqui, eles são fortes, mas eles são... E esse é um do nosso apresentador aqui do Rio Grande do Sul, na festa da uva. Ao vivo. O Lazier Martins, né? Ele encostou no fio que estava ligado na uva e levou um choque. E esse eu acho que todos vocês devem ter em casa, essas raquetes de matar mosca. Ela também dá uma descarga elétrica quando a mosca encosta nos dois fios e dá um choque nela.
Alguma dúvida até agora, pessoal? Professor Paulo, alguém tem alguma dúvida ou algo para nós, ou posso dar sequência? A princípio pode dar sequência, Carlos. Excelente, então. Então, nós vimos os efeitos da corrente elétrica, efeito fisiológico, que foi o último que nós vimos, através dos videozinhos que estavam ali. Continuando a apresentação aqui, então. Segunda ordem, efeito fisiológico. Depois nós temos, dando sequência ao conteúdo, os condutores elétricos. O que são os condutores de energia elétrica? Qual a característica que um condutor tem que ter para poder conduzir energia elétrica? Bom, a gente sabe que a energia elétrica é conduzida, são os elétrons que se movimentam. Então, para um condutor conduzir energia elétrica ou conduzir elétrons, ele tem que ter uma característica específica. Ele tem que ter o quê? Os elétrons desse corpo, eles têm que estar fracamente ligados ao núcleo. Ou a força de interação entre os elétrons e o átomo tem que ser fraca. Então, por isso, qual é a característica de um condutor? Elétrons fracamente ligados ao átomo. Os condutores que nós mais utilizamos diariamente são metais. Então os metais são bons condutores, excelentes condutores. Tem uns que têm maior condutividade elétrica, que conduzem mais eletricidade, outros menos. Mas, de maneira em geral, os condutores são os bons, os condutores que produzem e conduzem energia elétrica, os metais. O que mais que conduz? Nós temos os sais, os ácidos, o corpo humano é condutor. Mas a água, professor, ele é um bom condutor? Não, a água pura não é um bom condutor. Porém, alguns corpos associados com água, eles viram um melhor condutor. Devem ter feito alguma experiênciazinha em algum local sobre colocar ácido na água ou um sal na água e ela começa a conduzir energia elétrica. Isso os sais e os ácidos são os bons condutores. O que são isolantes de energia elétrica? Os isolantes é o contrário do condutor. Os elétrons estão fortemente ligados no núcleo. É difícil de tirar elétrons do corpo. O que são isolantes, então, professor? Exemplos de isolantes: borracha, plástico, vidro, madeira seca, madeira com seiva. A seiva conduz energia elétrica, então a madeira verde conduz energia elétrica. Madeira seca, não, ela é isolante. E se eu molhar a madeira, professor? Então a madeira associada com a água, ela começa a conduzir melhor energia elétrica. Depois disso, nós temos os nossos resistores. Os resistores comuns que nós temos nos aparelhos elétricos são esses desenhinhos que nós temos aqui em cima. Se vocês tiverem a oportunidade em algum local, ver um aparelho eletrônico aberto, ele vai ter isso lá dentro. Ele é um resistor. Ele vai reduzir a corrente elétrica que passa por algum local. Ele vai proteger um sistema. Se é mais fácil queimar ele do que queimar todo o nosso sistema. Imagine que eu tenho um computador, ao invés de queimar todo o computador, queime o nosso resistor, que é baratinho, R$1,50, mais ou menos. Então é vantagem nós trocarmos só o resistor, ou esse aparelho que serve para proteger o nosso sistema, do que queimar todo o computador, né? Mas, na teoria, o que um resistor faz, esses resistores elétricos que nós temos em casa? O resistor elétrico são aqueles que transformam energia elétrica em térmica. Aqueles exemplos que eu já citei lá para vocês antes. Chuveiro elétrico, então é um resistor. O ferro de passar roupa, a lâmpada incandescente são resistores. E nós vamos utilizar um pouquinho mais para frente para fazer os cálculos. O símbolo do resistor ou da resistência, que é um pouquinho diferente, é a letra R maiúscula.
O que é a resistência? Opa, ele pega a energia elétrica e transforma em outra modalidade de energia, não necessariamente aquecer, térmico. Ele pode ser, então, um forno de micro-ondas, ele pode ser uma chaleira para fazer café, pode ser uma lâmpada, pode ser uma geladeira, pode ser um refrigerador, pode ser uma máquina de lavar. Qualquer aparelho que transforme a energia em outra modalidade, não necessariamente a térmica, nós chamamos ele de resistência. Ah, professor, quando se está, então, num problema, um aparelho utiliza energia elétrica, é um resistor ou uma resistência? Naquele momento que nós vamos estar trabalhando, ele vai ser uma resistência. Não interessa para nós se ele está transformando tudo em térmico ou não. Então, nós vamos usar como resistência. Também o símbolo de resistência é a letra R. Tá? Tensão e geradores. Tensão elétrica e geradores de energia elétrica. Tensão elétrica é o que vai fazer a nossa energia elétrica circular no nosso circuito. Ele tem uma reserva de energia e ele joga para o circuito essa energia elétrica. Como assim, professor? Ah, ele tem uma certa quantidade de prótons separado de elétrons. E se eu ligar através dele um fio condutor, ele vai forçar essa energia elétrica a ir de um lugar para outro. Essa é a nossa tensão. O símbolo de tensão elétrica, que está na folha de vocês, nós vamos usar a letra U maiúscula. Também chamada de tensão, é chamada de diferença de potencial, DDP, diferença de potencial. Ou também chamada de voltagem. Ah, professor, na minha casa nós temos uma voltagem em todos os equipamentos de 220 volts. Isso é a tensão. Nós temos um gerador lá na usina hidrelétrica que manda energia elétrica através do condutor até a nossa casa. E quando chega na nossa casa, nós temos uma tensão de 220 volts. Tem outras cidades por aí que utilizam 110 volts. Ah, é um sistema diferente do nosso, porque os equipamentos que eles utilizam lá precisam de uma tensão de 110 volts. Ah, é um pouco diferente? Sim, dá uma diferença. Como, por exemplo, se eu pegar e olhar aqui, essas pilhas e baterias que tem aqui, essa bateria aqui, ela é de 9 volts. Essas outras aqui é de 1,5 volts. O que seria essa voltagem, professor? É como se fosse uma queda d'água. 9 volts é como se fosse uma altura de 9 metros que ele está caindo. Ah, e uma pilha de 1,5 volts. É como se fosse 1,5 metros de altura. É como se fosse uma altura para os elétrons caírem e realizarem o trabalho que eu necessito. Ok? Então, como eu tinha comentado com vocês, nós temos o U, que é a diferença de potencial, o R é a resistência e o I é a corrente elétrica que passa pelo nosso circuito. Nós temos, então, um exercíciozinho aqui que eu vou passar no quadro para resolver com vocês, ou antes disso, eu gostaria de passar, ver se tem alguma pergunta. Professor, algum aluno se manifestou? Oi. Alguma pergunta geral ali dos alunos? Calma aí, professor Carlos. Não, a princípio ninguém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, pessoal. Pessoal, perguntas? O Vitor Eduardo tem uma pergunta aí. Espera aí que ele já vai se pronunciar. O lixeiro está passando aqui na frente e meus cachorros estão a mil. Vai lá, Vitor, pode perguntar. Ô, professor. Então, se alguém tem... deixa eu colocar o microfone aqui que está muito baixo. Está passando o lixeiro aqui na frente. Sim, agora eu posso ouvir. Aqui em casa eu fiz um projeto da quarentena, que é uma vizinha aqui com voltagem, né? Com voltagem. Certo. Eu tenho aqui os pregos, deixa eu aqui. Eu quero te mostrar mais ou menos aqui. E eu ponho o dedo ali, o meu corpo manda uma energia, né? Se eu botar o dedo aqui, por que não passa?
Tipo, Põe o dedo põe um pouquinho mais longe para eu poder enxergar, que eu não estou conseguindo ver direito. Carlos, Oi. Kátia e Matheus, conseguem acompanhar o Carlos aqui? Eu vou ter que acompanhar a Lisane na outra aula, tá? Sim, eu consigo, Paulo. Bem tranquilo. Tá, valeu. ó. Por que não passa a energia? Tu tá colocando o teu dedo? Isso? Sim. É que o teu dedo, ele não tem uma resistência tão grande quanto o fio. Entende? Pelo fio, a energia elétrica passa bem mais fácil do que pelo teu dedo. Então, que nem eu estava falando lá no início, existem materiais que são bons condutores e outros nem tanto. Ah, professor, então todos os condutores são metais? Não, o nosso corpo ele é um condutor, mas ele é um condutor, não conduz tanta energia elétrica que nem nos metais. E mesmo os metais, tem uns metais que são melhores condutores do que outros. Por exemplo, o ouro, ele é melhor condutor do que o ferro. O ouro é melhor condutor do que o cobre. Ah, professor, se o ouro então é melhor condutor do que o cobre, por que não fazem os fios que ligam a nossa casa até a usina hidrelétrica com ouro? Porque não tem tanto ouro. E o ouro, se tivesse tanto ouro assim, eles iriam utilizar, o preço do ouro é muito caro para nós colocarmos, no caso, fios da usina até a nossa casa com ouro. Então esse é o motivo. Então cada material tem o seu coeficiente de condutividade elétrica. Eu acho que está dando meio... A minha webcam está ligando e se desligando. Mas vai lá, Carlos, bem tranquilo. Pode continuar. Posso continuar então explicando através de... Sim, sim. Eu iria mostrar algumas coisas, mas daí eu tenho aqui os materiais, eu tenho as pilhas, mas acho que todo mundo já conhece uma pilha. Então isso que eu estava falando para vocês, que cada material tem o seu coeficiente de condutividade elétrica. O ouro, ele é excelente condutor. Porém, se ele é um bom condutor, mas o preço dele é muito caro para mim colocar, por exemplo, da usina hidrelétrica até a minha casa, aí ele não vai funcionar. Ou melhor, ele vai ser muito caro para me colocar até lá. O que eu posso dizer para vocês? Nós usamos um material intermediário, que não é um excelente condutor, mas é um bom condutor, que nós utilizamos para vir da usina até a nossa casa. Alguém sabe o nome do fiozinho que vem? Gente? O que são os que tem dentro do fio lá da casa de vocês? Cobre, né? Então, cobre é um bom condutor, um condutor aceitável, que nós podemos utilizar e utilizamos muito para fazer isso, para conduzir energia elétrica em longa distância. Porém, se nós precisarmos, por exemplo, em competições de som de carros, eles utilizam o fio de prata e nos terminais o ouro, porque a prata e o ouro são bons condutores, bem melhor que o cobre. Professor, não conseguiu ouvir. Volta à tua pergunta, por favor, ou alguém... Professor Carlos, a Sofia também perguntou para depois o senhor citar novamente quais são os isolantes elétricos. Tá. Então, vamos responder essa pergunta da Sofia, aquela anterior, a recém que eu não vi. Isolantes elétricos. Nós temos os isolantes, o vidro, nós temos a madeira seca, nós temos a madeira seca, o vidro, o plástico, a borracha, que mais que eu posso citar? O papel. Esses são os isolantes elétricos que nós temos. E os condutores, bons condutores, são os metais em geral. Tudo que for metal, ele é um condutor de energia elétrica. Nosso corpo humano também é um condutor de energia elétrica. E a madeira, se ela é seca, ela é um isolante. Porém, se ela tiver seiva nela, ou ela tiver molhada, ela é um condutor de energia elétrica. A água em si, a água pura, não é um bom condutor. Mas o meu corpo, por exemplo, ele é um condutor de energia elétrica. Se ele tiver molhado, ele vai conduzir mais energia elétrica
do que se ele estiver seco. Por isso que muitas pessoas estão molhadas e levam um choque com mais facilidade do que se não estiver molhada, ok? Perguntas? Por favor, abram o microfone e façam a pergunta, acho que agora um por vez, oralmente. Isso, pessoal. Façam pelo ao vivo, que é melhor aqui. Oral, que daí ela fica mais clara a pergunta também. De nada, Sofia. Ana, qual que era a tua dúvida? Qual a parte que você não ouviu que o professor Carlos explicou? A Ok. mesma da Sofia, tá ok. Certo. Eric, hoje somente de ciências. Daí a partir da semana que vem eu mando assim que estiver os agendamentos, tá? Então, gente, eu tinha uma questão que eu estava vendo com vocês lá, que eu falei que nós tínhamos a última pergunta, que é o conteúdo para vocês fazerem e trabalhar em casa. Ela dizia mais ou menos o seguinte, se alguém quiser acompanhar aí, eu vou ler, como não dá para mim aparecer resolvendo no quadro, que minha internet aqui está boa, mas a minha webcam não está funcionando, não sei o que deu de problema. Ele cita mais ou menos o seguinte, o meu exemplo que eu coloquei lá. Aplicamos uma DDP, quer dizer, diferença de potencial, voltagem ou tensão, de 12 volts. Então, esse é o nosso U. O U igual a 12 volts. Em um resistor de 6, olhem do lado do 6, se vocês já imprimiram, ele tem uma espécie de uma ferradura. Essa ferradura é a unidade de medida do resistor. Essa imagenzinha aí é um símbolo da letra grega, o ômega. Esse ômega nós lemos ohm, O-H-M, que era o cara que trabalhou com os resistores. Então, nós temos uma resistência de um resistor, o R, nesse caso, então seria 6, com aquela unidade de medida daquele símbolo do lado, 6 ohm. Qual é o valor da corrente elétrica que passa pelo resistor? Quer saber qual é o valor da corrente elétrica? A corrente elétrica, o símbolo, voltamos lá, é o I, né? Um pouquinho mais para cima da folha, nós tínhamos uma fórmula que é muito importante para vocês lá, que vocês vão lembrar o resto da vida de vocês. U é igual a R vezes o I. Se nós olharmos, URI, o U, no caso, 12, o igual ao R, que é 6, vezes o I. Então, o 6 está multiplicando o I, que é a nossa incógnita, o I, então vai ficar 12 sobre 6, é igual à nossa corrente elétrica. Então, a nossa corrente elétrica, nesse caso, 12 dividido por 6 dá quanto? 2. Unidade de medida do I, 2A, 2 amperes. Ok, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Fala. Professor Carlos, Oi. A Cristiana perguntou o seguinte, o U é especificamente 12 volts ou depende da corrente? Outra pergunta, outra questão, eu tive que sair dessa aula. Tu tá querendo mostrar a tua tela aí? Porque a gente só tá vendo o teu C de Carlos, eu não tô te vendo, professor. Eu não, no caso, eu iria resolver no 4 e eu não consegui. Ele simplesmente ela bugou. Tá? Ok, beleza. Então, voltando então ao que o professor estava me pedindo de vocês. É o João Pedro, desculpe, tá. Carlos, é o João Pedro que fez a pergunta, tá? João Pedro, isso. O que eu posso te dizer é o seguinte, a corrente elétrica vai depender da tensão. Nós vamos ter, então, o U, o R e o I. Conforme for o meu resistor e o meu U, eu vou produzir uma corrente elétrica. O professor está enxergando agora ali? Sim. Então, essa era a pergunta que eu coloquei aqui, um problema de aplicação normal. Nesse caso, eu estou dizendo que o nosso U vale 12 volts. E o nosso resistor vale 6 ohm. Quer saber a corrente elétrica? Um detalhe bem importante, do início ao final do problema, esse que eu estou dando aqui para vocês, o que não muda é a resistência, porque são resistores que vocês vão ver melhor lá no terceiro ano, são resistores ômicos. O que não muda no nosso problema é o R, que é 6
ohms. Se eu mudasse, por exemplo, a DDP para 24 volts, o I iria mudar. Entenderam, gente? O que não muda é a resistência, ok? Pergunta, gente. Vocês têm, eu coloquei lá no caderno, para vocês fazerem as atividades da apostila de vocês, página 27, daí para vocês acompanharem. Vocês, até a questão número 4, nós já fizemos. Então, vocês têm para fazer a questão 5, 6 e 7, da página 27 da apostila. Depois, na página... Carlos, Oi. Vitor Eduardo, como que o movimento dos elétrons fica desordenado? Se tu não colocar uma diferença de potencial neles, daí eles vão ficar no próprio fio, no próprio condutor, eles ficam girando ao redor do átomo. Eles ficam girando ao redor dele. O que que eu quero? Eu quero que ele saia do polo positivo e do negativo, e eles se movimentam nesse sentido. No caso do negativo para o positivo, como que eles vão se mover ordenadamente? Através da diferença de potencial. Através dessa, colocar eles ligados no gerador. Quem faz eles se movimentar ordenadamente, no caso, então, é o gerador. Ok? E todas as atividades que é para vocês fazerem, se vocês quiserem acompanhar, está na descrição da aula que eu mandei para o RM Portal, na primeira folha lá, descrição das atividades. Perguntas? Você poderia repetir o que cada letra significa? Posso repetir, sim. O Professor, só lembrando que 10h50, no máximo 10h55 a gente termina a aula, tá? Tá, ok, então tá. O U é a diferença de potencial, ou voltagem. Ok? O R é o resistor. E ele é dado em ohm. Está lá naquela folhinha que eu mandei para vocês também. E o I é a corrente elétrica que vocês já tiveram. E ele é dado em ampere. Perguntas? A letra L significa amperes? L? L ou I? O I? Ah, sim. I. A letra I é corrente elétrica e é dado em amperes. O I é a corrente elétrica. O que mais nós temos de perguntas? Vamos lá, galera. Podem perguntar aí no chat. O U é a diferença de potencial, ou voltagem. É o que nós olhamos lá na casa de vocês, por exemplo, todos vocês têm 220 volts, se forem aqui de Erechim ou região. O U, então, é 220 volts. Se eu pegar uma bateria de carro, é 12 volts. Se eu pegar uma pilha normal, essa pilha tem 1,5 volts. De nada. A fita isolante é uma borracha. A fita isolante ela é um plástico. Um dos materiais ele é feito plástico, ele é mais barato do que borracha, mas se eu pegar e quiser enrolar com uma borracha, também ele vai isolar. Na hidrelétrica, a voltagem são dadas em alto, como é que é? Da altura que a água cai e se forma na usina eólica por... Não, gente, na usina hidrelétrica, o que eu citei para nós termos a voltagem, eu dei como exemplo, que se nós termos uma 12 volts, é como se fosse um exemplo, que os elétrons iriam estar descendo 12 volts, mas não é pela altura. Nós podemos ter, a usina hidrelétrica, como ela é o funcionamento, é o volume de água que está passando pela turbina, mas lá é um pouco mais complexo, não se for a altura, se tivermos uma altura baixa da usina, mas tendo um volume muito grande de água, ele vai produzir energia elétrica igual. Mas se eu tenho pouca água e eu tiver bastante altura, também ele vai produzir energia elétrica. Mas não que a altura da água vai me dar a voltagem. Não, não é isso não. A voltagem que vai dar vai ser dentro da turbina que vai transformar aquele movimento da energia elétrica
que quando o movimento vai produzir se transformar aquele movimento em energia elétrica, que é o que nós vamos ver no capítulo 2 lá de vocês, que nós vamos entrar mais nessa parte aqui, que é máquinas elétricas, ok? Doutor Carlos, tá me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Uma dúvida, para essa galerinha aí compreender talvez melhor. O celular que eles estão usando para assistir a sua aula, ou o notebook, qual é o tipo de corrente que é utilizado neles? Nós temos 2 tipos de energia elétrica, de corrente elétrica, que a apostila do 9º ano não trabalha, tá, Matheus? Sim. Mas eu vou comentar contigo, porque foi uma pergunta interessante, é a corrente elétrica contínua. Nós temos 2 tipos de corrente elétrica, a contínua e a alternada, que é detalhado assim, a gente vê lá no 3º. A contínua, ele sempre vai de um lado, do positivo para o negativo, até que acaba essa energia que está dentro dela armazenada. Quando acaba a energia elétrica lá dentro, o que a gente faz? Põe na tomada, carrega novamente para utilizar outro dia. Então, se nós pegarmos dentro da nossa bateria do nosso celular, ele vai ter, que é em torno de, a voltagem, depende do celular que vai ter, e ele vai ter tantos 3.000 miliamperes, quer dizer que a energia armazenada lá dentro é 3.000 miliamperes, é a quantidade de energia, de corrente elétrica que ele tem lá dentro. Se eu deixo ele ligado bastante tempo, ele vai consumir essa energia elétrica mais rápido, e aí nós vamos ficar sem energia, tem que carregar novamente. Ok, professor Matheus? Ok, obrigado. Não por isso. Pessoal, mais alguma dúvida? O Rafael tem uma dúvida aqui. Como funciona a fonte do computador, por exemplo? A minha fonte é de 500 volts e a energia que passa da tomada é 220. Como isso funciona? Não é 500 volts, não. O que eu posso te dizer é que a fonte do computador, o que ele faz? Nós vem de 220 volts e a maioria dos computadores trabalham que eles têm aquele estabilizador ou ele transforma a energia no que eu preciso. Por exemplo, se eu pegar para o meu... Vamos pegar um pouquinho mais simples do que o computador dele. Nós temos o nosso carregador de celular. Por que o meu carregador de celular tem que ter aquele quadrado para me botar na parede, na tomada, para eu poder carregar ele? Por que eu não pego 2 fios e ligo direto e ligo no celular? Porque o celular ele trabalha com uma voltagem bem menor. Isso são os nossos transformadores de tensão, ou redutores de tensão. Quando sai lá da usina hidrelétrica, por exemplo, sai uma corrente muito de alta tensão. E essa corrente de alta tensão chega até a nossa casa, e aí quando chega perto da nossa casa, tem nos postes aqueles transformadores. Na verdade, aquilo não é um transformador, ele é um redutor de tensão. Ele reduz a tensão de 13.000 volts para 220 volts que nós precisamos. O que cita no teu computador, por gentileza, dá uma olhada lá para mim, ou coloca para mim dar uma olhada o que está escrito, daí eu posso esclarecer melhor. Tem como tu colocar ele na tela para mim ver? Pessoal, lembram que lá no Espaço Maker vocês desmontaram algumas fontes de computador? Lembram que tinham vários fios coloridos na fonte de computador? Tinha fio preto, azul, amarelo, laranja. Cada fiozinho daqueles é responsável por enviar e por transmitir uma capacidade X de tensão, né, professor? Exatamente. Ele leva cada capacidade para a placa-mãe. Tá? Então, a gente vai ter que estudar aquilo ali, porque cada fiozinho daqueles leva uma quantidade de energia. Professor, só indo interrompendo, ele colocou não é volts, é watts. Ele colocou que é um W. Então não é volts, gente. Watts e volts é diferente. E vamos voltar novamente. Nós temos no próximo capítulo, é a parte do funcionamento de máquinas elétricas. Quando a corrente elétrica realiza um trabalho, esse trabalho é dado em watts. Então, quer dizer que se eu pegar a corrente elétrica e olhar numa lâmpada,
A lâmpada aqui em casa tem 5 watts. Outra, essas de LED. A minha tem 8, 9, 10, 15 watts. O que é isso? Todas elas estão ligadas nos 220 volts. O watts nós não estudamos ainda, é o próximo capítulo, é potência. É a quantidade de energia que ele vai receber e transformar no trabalho que eu quero. Não é volts. Dê uma olhada lá. Quem está me falando sobre o computador, o volts é o V, a unidade de medida volts. E o watts é o W. Então ele tem bem diferença, tá? Não tem problema se confundiu, não. Você ainda não viu isso. E nós vamos ver esses watts um pouquinho mais para frente, para como calcular a potência, o consumo de um aparelho elétrico, de um chuveiro elétrico. Nós vamos ver isso tudo no capítulo seguinte. Não fiquem já, eu não sei nada. Não, professor. Não, alunos, nós vamos ver tudo isso mais para frente. São as máquinas elétricas. O que é o volts? Qual a diferença do volts do watts? Por enquanto, hoje vocês viram o U, que é a diferença de potencial que é dada em volts, o R, que é a resistência que nós estamos trabalhando. Se no problema eu achar o valor, ele vai ser constante até o final do problema. E o I é a corrente elétrica que é dada em amperes. Ok? Isso, gente. Carlos, Oi. tenho mais uma pergunta da Sofia. Aí depois a gente vai encerrar a aula, porque a gente tem a outra atividade na sequência. Excelente. A Sofia pergunta, na página 27, questão 5, está dizendo sobre o efeito Joule, luminoso e magnético. Não entendi sobre essa questão direito. Da página, qual é a questão mesmo? Na página 27, questão 5. Certo, ele diz o seguinte, associa as colunas a seguir relacionadas aos efeitos da corrente elétrica. Ele citou 3 efeitos, 1, 2 e 3. Efeito Joule. Olhando do lado direito, lá nós temos o chuveiro. Ele é efeito Joule, efeito luminoso ou magnético. O que o chuveiro faz? Ele esquenta, ele emite luz ou ele cria um campo magnético ao redor dele? O chuveiro esquenta, né? Então eu tenho que colocar número 1, que ele é efeito Joule. O segundo, a fechadura elétrica. Muitos não conhecem, não viram, mas é uma fechadura que tu coloca a chave perto e ela abre. O que é essa fechadura magnética? Ele gruda. Então esse é um efeito magnético. O terceiro, lâmpadas fluorescentes. O que a lâmpada fluorescente faz? Ela emite luz. Então é efeito luminoso. E o último, o aquecedor elétrico. O aquecedor faz o quê? Ele emite luz, ele tem campo magnético ou luminoso? Ele tem efeito Joule, né? O aquecedor. Então vai ficar a relação da questão número 1 já corrigindo, vai ficar 1, 3, 2, 1. Conseguiu entender? Oh, excelente, então, Sofia. Então, pessoal, já estamos acabando, porque nós já temos uma nova reunião, né, professor Matheus? Isso mesmo. Pessoal, se ficar alguma dúvida em relação a esse conteúdo, como a gente combinou ontem na aula da professora Isabel, vocês podem ir me enviando elas, que eu posso depois solicitar para o professor Carlos enviar para vocês. Ou a gente pode agendar uma nova web e o professor Carlos explica esse conteúdo para vocês, nem que seja aí 15, 20 minutos, né, professor Carlos? Excelente, para resolução do exercício, ou melhor, nós poderíamos fazer como se fosse uma correção, às vezes, de exercício. Isso. Só que a correção do exercício nós teríamos que ver antes se eles fizeram, né, professor Matheus? Claro. Então, até alguma dúvida, vocês podem até pedir para o professor Matheus que eu possa tirar. Mas a resolução mesmo seria bom vocês tentarem fazer antes, tá, gente? Certinho, então. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode falar, não precisa só escrever. Oi? Vamos fechar essa aula aqui, tá? Tá beleza? Bem. Um abraço. Tá certo, então. Tudo bom, obrigado, professor. pessoal. Tchau. Abraço para todos e até a próxima.